Vamos para a revisão de algumas coisas que nós vimos na nossa última aula de Fundamentos de Pintura em Aquarela. Nós fizemos algumas folhas e, fazendo um resumo geral, a gente pegou e fez a pintura da folha, tentando fazer um degradê em cima da folha seca, fazendo a pintura de molhado sobre seco. Também depois umedecemos a folha e começamos a fazer essa distribuição da tinta para perceber como ela se distribui muito melhor, como ela se escorrega pela água e vai ocupando toda a área. Utilizamos mais de uma cor para ver como elas se misturavam, deixando um espacinho em branco entre elas para que elas não se misturassem manchando. Também fizemos manchas para poder ver como as cores vão se desmanchando, se misturando também. E outra coisa que nós trabalhamos também foi pensar no degradê. E aí eu fiz agora um céu aqui para demonstrar isso. Um céuzinho bem fantasioso aí, bem colorido, tudo. Mas só para a gente ver esses conceitos aí, de como a gente vai deixando a prancheta inclinada para que a água vá devagarzinho indo para baixo. E a gente também utilizando inclinações da prancheta para poder fazer com que se distribua a cor e os pigmentos. Também deixamos um espaço em branco entre uma cor e outra para que elas não fiquem manchadas, mas vão se misturando gradativamente. Aí eu fiz a secagem com o secador para acelerar o processo, né? Lembrei também aqui, puxando a pontinha, de que a gente pode usar o secador para facilitar a tiragem das fitas, para não estragar o papel de aquarela, né? Ali depois já tá seco, aí a gente pode dar uma segunda camada, porque aí a gente passando a água em cima, ela não vai retirar o pigmento que está por baixo. Aí ali numa folha eu fiz outras manchas por cima, deixando ela mais escura, e na outra eu só passei o pincel por cima para mostrar a diferença que dá de uma camada sobre a outra, como as transparências elas se sobrepõem, aumenta a saturação, mas não se mistura, não se mancha, né? Então a gente tem que esperar secar completamente a camada de baixo para fazer isso. Utilizando ali um guardanapinho, eu peguei e retirei um pouco de pigmento enquanto ainda estava úmido ali, parte do céu, e aí nós fizemos nuvens. E aí eu coloquei um reflexo ali meio alaranjado nessas nuvens, né? E usei também um pouquinho de água com pincel limpinho para poder fazer, para desmanchar as marcas do pincel ali nas nuvens. Eu retirei com um pincel seco e limpo um redondinho ali para fazer o céu, o sol. E aí agora eu tô colocando aqui, ó, camadas diferentes. Primeiro bem mais leve para as montanhas lá ao fundo, para dar aquela impressão de profundidade. Então eu expliquei que na parte de mais longe a gente tem menos saturação, é bem mais leve, bem mais suave as cores, bem mais enuviadas assim, e mais próximo da gente vai ficando mais saturado e mais nítidas as imagens. Assim a gente consegue num plano 2D, que é a pintura, dar aquela impressão de 3D, mostrando profundidade. Agora aqui eu tô botando no primeiro plano aqui, num contraluz, assim, umas árvores, uns coqueiros, umas palmeiras ali, e é um desenho bem simplificado, só para lembrar esses conceitos que a gente trabalhou na nossa última aula, né? Então eu dei uma aceleradinha aqui no vídeo, porque esse processo todo aí, ele levou bem mais de meia hora, gente. Não é essa fantasia que a gente vê assim na internet, que a gente sai fazendo tudo e a aquarela tá pronta. Não, cada camada que eu fui fazendo, eu tive que usar o secador para acelerar o processo, e tem um tempo, né? E é um processo tranquilo, lento, leve, né? Não é essa agitação assim que a gente faz assim na internet. Olha o barulheira, meu Deus. Então, é uma coisa assim que a gente tenta reproduzir aqui para que não fique muito longo o vídeo para vocês, mas para relembrar os conceitos que a gente viu na última aula. Ali eu tô apagando uma manchinha que ficou, usando o pincel limpo, com um pouquinho da água, e aí secando com o guardanapinho. A mesma coisa ali em cima, ó, que às vezes dá umas manchadinhas assim, que vai indo por baixo da fita, é normal, né? Então a gente pode corrigir assim. E aí nós temos o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo da Prof. Lu.